Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. E já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Obviamente, a gente não tá no nosso cenário hoje, lá de Belo Horizonte, porque eu tô dando uma voltinha aqui pelo interior, recarregando as energias, porque já começou o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, vem Copa do Brasil por aí. A temporada é longa e a gente precisa estar 100%. Beijo pro Diego e pra Simone, que casaram aqui em Sericita e me convidaram para essa grande data tão especial. Ô turma, eu tenho sempre o roteiro que a gente segue em Campeonato Brasileiro, principalmente, falando de adversário, falando de características do time do Galo. Vamos lá primeiro então pro Grêmio. O Grêmio perde o Campeonato Gaúcho depois de tantos anos e uma situação parecida com a do Atlético, aquela de, além de ser legal, ganhar um campeonato estadual, eu estou impossibilitando que meu adversário conquiste qualquer coisa e ele permaneça numa seca até de estadual por mais tempo. E ficou muito nítido para quem estava assistindo os jogos que o Inter era muito superior que o Grêmio. E acho que até o jogo hoje em que o Atlético perde para o Grêmio, eu acho que fica nítido que o Grêmio precisa evoluir muito, de que o Grêmio está realmente uma bagunça. O primeiro jogo deles na Copa do Brasil, eles conseguiram ali no finalzinho levar para os pênaltis e uma classificação. O jogo contra o Atlético, o Grêmio contou com falhas seguidas do goleiro do Atlético, contou ali com competência barra sorte nos pênaltis, que foi todo mundo acertando, mas se um do Grêmio errasse ali, sim, né? Errasse, estava fora da Copa do Brasil. Então, quando eu faço uma tabela planejada de Campeonato Brasileiro, quando o Cuca faz, quando um diretor de futebol faz, eles têm lá a salinha deles com a tabela planejada, eles usam maneiras diferentes, cada treinador. Alguns usam o campeonato fatiado, por exemplo, nos próximos 5 jogos a gente tem que fazer X pontos, porque a gente pega o Grêmio fora, o São Paulo em casa, o Vitória em casa, então é vitória contra o São Paulo, vitória, as duas vitórias em casa, mas o Grêmio, historicamente, era o adversário em que você podia perder ponto fora de casa. O Grêmio e o Inter. O retrato disso é que desde 2013 o Galo não ganhava do Grêmio lá e só voltou a ganhar em 2024, porque é uma camisa muito pesada. Mas, quando você observa que o Grêmio está passando por um problema, o que eu falo, a vida te sorriu no futebol, você tem que aproveitar aquela oportunidade. Então, esse Grêmio atual que a gente viu contra o Atlético, dava para voltar com ponto, não só um. 3 pontos ali era totalmente possível, um ponto, um resultado normal, e a derrota diante desse Grêmio que eu tenho visto passa a ser, tá ok, é a camisa do Grêmio, um clube gigante do futebol brasileiro, mas você volta com aquele gostinho do tipo, olha, hoje era um dia que eu precisava ter ganhado do Grêmio fora de casa. É até curioso, porque Grêmio fora, Santos fora, são jogos em que você vê seu adversário te dando uma possibilidade na vida e você não aproveitando. Sempre os mesmos times e cenários, viu, turma? Aliás, se o Galo ganhasse hoje, como o Rony marcou, tinha um modão maravilhoso de 8,5 na KTO. Então quem aproveitou estava torcendo ainda mais na hora que o Rony marcou. E vou mentir pra vocêsão, eu tinha uma certa tranquilidade, eu estava no casamento com o celular aqui, assistindo o tempo todo, com uma certa tranquilidade que o Atlético empataria aquele jogo pelo volume. Estava faltando 12 minutos para acabar o jogo. Eu falei, não, eu tenho certeza que vai sair um gol aqui. O Galo tirou o zagueiro, estava muito disposto, o Grêmio ia apostar em contra-ataque, o Atlético tinha um volume de jogo, uma posse de bola, convertendo em finalização. Falei, daqui sai um jogo. Então existe a chance do Atlético empatar e havia uma certa tranquilidade da minha parte de que o Galo empataria esse jogo. E na lista de relacionados do Galo tinha o João Marcelo, que acaba participando do jogo, e é curioso, porque o Cuca, até outro dia, se referiu ao João Marcelo da seguinte maneira, talvez eu estudo a possibilidade de voltar esses caras para o Sub-20, o Ivan Roman e o João Marcelo, e depois dar uma oportunidade
para eles no profissional. E eu queria só dar uma pincelada nessa fala, que Cuca, isso é péssimo, cara. Você é da bola há tantos anos, você sabe cabeça de jogador, conversando com empresário de futebol, não dessa turma, jogador, com treinadores, com gente do futebol, diretores, eles sempre falam a mesma coisa. Esse negócio de ficar voltando o jogador para o sub-20, volta profissional, volta para o sub-17, volta profissional, era um jogo aqui. O cara não volta com a mesma dedicação, que ele sentiu o saborzinho, glamour, a cabeça dele estava focada no profissional. Ele volta, ele não consegue se entregar do mesmo jeito. Você acha que ele está tendo uma queda técnica e você acha que, olha, se nem no sub-20 aqui ele está se destacando, ele não tem capacidade de estar no profissional. Ele volta para o profissional sem a mesma confiança, pressionado. Então, tem que definir. Ou é do profissional ou é da categoria de base, né? E acho que a Sul-Americana, principalmente, talvez... Assim, tô todo descabelado aqui, desculpa, mas já comecei a suar aqui, já tá... Improvisei, trouxe o ring light, tá parecendo que tô todo manchado, porque a luz aqui tá fraquinha, mas é o que nós temos para hoje, tá? O que nós temos para hoje é saudade, já diria aquele cara. Então vamos lá. O Campeonato Mineiro, ele vale muito? Sim. O Campeonato Mineiro é importante? Sim. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sempre repito isso. Eu amo ganhar Campeonato Mineiro. Mas o Campeonato Mineiro, ou ganhar o Campeonato Brasileiro, ou ganhar Libertadores, tudo isso é muito frágil no futebol, não é pro atleticano. Eu lembro que em 2013 a gente ganhou a Libertadores, depois o Galo começou a tropeçar. Teve um jogo contra o Botafogo, acho que foi aquele jogo que o Luanzinho, o menino maluquinho, pula no Galo inflável e fura ele, estoura ele ali. Acho que nunca mais usamos o Galo inflável ali no Independência, inclusive. Tinha acabado de ganhar a Libertadores, meu amigo Pulguinha queria invadir o campo para cobrar do time que não estava jogando bola. Então isso não é reflexo de 2021 para cá, é reflexo de torcedor de futebol. Em 24 horas, 48 horas, tudo muda, e no segundo gol do Grêmio ninguém estava lembrando que o Leão fez um bom campeonato mineiro, que o Atlético foi campeão mineiro. Isso é comum do futebol. É uma característica que dificilmente você vai trabalhar na sua torcida, de perder essa ansiedade do imediatismo, até porque com o celular aqui, essa doença do mundo atual, tudo nosso tem que ser muito rápido, do jeito que eu quero, não pode acontecer de outra forma, não pode fugir do roteiro que eu imaginei de jeito nenhum, né? E o Campeonato Mineiro não foi por água abaixo o brilho do título, mas estou falando assim, aquele entusiasmo nosso, ele some de repente ali por causa dessa situação. Porém, até o primeiro ou segundo gol do Grêmio, a gente fala, cara, tá dentro do que eu imaginei desse Galo. Um Galo protagonista fora de casa contra uma camisa pesada, um Galo criando muita oportunidade, um Galo de toque rápido, um Galo que começa a atacar pelo lado direito, aciona o Hulk no meio, que gira o corpo e vai pro lado esquerdo do Arana, do Coelho, que tá cruzando na área, o Rony tá dentro da pequena área. Cara, tá redondinho demais. O atleticano que não empolgou com aqueles 15 minutos iniciais ali, tá maluco, cara. Só que o atleticano se conhece. E quando o Galo perde uma, duas, três oportunidades ali tranquilo para nós que estava aqui no sofá de casa. Meu sofá de casa eu marco gol todo dia, golaço. Eu virei para minha esposa e falei assim, cara, daqui a pouco o Galo vai tomar 1-0. Comenta aqui no chat do YouTube se você teve essa mesma reação. Cara, daqui a pouco, é certeza. É certeza. É igual quando expulsa jogador do adversário, em 90% das situações o atleticano fica preocupado. É que a gente vem de 2 expulsões agora, com o Gabriel Barbosa e o Cauã do América, em que a gente aproveitou muito bem a situação. Mas, inclusive, a final da Libertadores, que eu acho que é o maior exemplo disso. O atleticano, historicamente, quando se expulsou jogador do rival, o atleticano, porra, agora se ferrou. Porque o Atlético não costuma aproveitar, não. O adversário aproveita. Mas o Atlético, historicamente, não costuma aproveitar isso. Então, perder para o Grêmio lá seria tranquilo, mas o roteiro foi piorado. É o que eu falo. Existem derrotas e derrotas que o Atlético, às vezes, agrava o roteiro, piora o roteiro, que começa dominando a partida, perde alguns gols e depois toma gol do Edenilson. Acho que se o atleticano pudesse falar assim, como você não quer perder,
Falou, ó, eu vou perder? O cara voltou do futuro e falou, você perdeu esse jogo, como que você não quer perder? Olha, eu não quero criar expectativa no começo do jogo, e por favor, se possível, não toma gol do Edenilson, não. Porque o Gemerson ainda foi campeão da Copa do Brasil aqui, campeão mineiro, vice-campeão brasileiro e tal. Mas o Edenilson não, por favor, seu destino. E aconteceu do jeito que o atleticano mais temia, né? Pelo, cara, o placar final sempre muda tudo. Se o Galo consegue um empatezinho heróico no final, a gente ia destacar demais, nós atleticanos, o volume do jogo criado, as oportunidades, o bombardeio, o fato do Volpe ter pegado tudo, chute fora da área, cruzamento ele antecipou, finalização boa, finalização ruim, de todo jeito o Volpe estava pelo menos no lance abafando, diminuindo espaço, dificultando para o jogador do Atlético. Fico puto pelos gols pedidos? É óbvio. Mas aí eu preciso lembrar. Lá no Paulinho, eu fui advogado do Paulinho um tempo. Eu bati no Paulinho lá no começo também, bati muito. Depois me tornei o advogado do Paulinho, tava quase criando a caderneta do Paulinho, parecido com a caderneta do Everson, porque a gente critica, mas quando a gente percebe que tá errado a forma como a turma tá analisando, fala, peraí, aqui já virou perseguição. Aí eu viro um advogado do cara. Ainda percebo que virou perseguição, aí eu já viro advogado do cara. Então, o gol perdido, gente, vai acontecer, eu repito, só é fácil para nós no sofá de casa. E gols perdidos também acontece contra o Atlético. Mas que dá esse gostinho de que com a gente, é porque acho que é coisa do futebol também. Isso do aqui é pior. Não, aqui a gente desperdiça muito mais chance. E aliás, a gente desperdiçou no Campeonato Mineiro, é que a gente ganhou esses jogos. A gente desperdiçou contra o Atlético, o Júnior Santos, a gente da pequena área. A gente desperdiçou contra o Vila Nova, o Rubens recuou para o Hulk. É porque no dia da derrota vai ser muito mais amargo, que a lança vai ficar martelando a sua cabeça o tempo todo. Porém, o gol surgiu em duas situações atípicas, e já vou falar sobre algo que me incomodou nos gols do Grêmio. Eu gostei muito do Galo ter criado com esse volume, ter essa posse de bola contra o Grêmio, porque já é adversário de Campeonato Brasileiro. Repito, situações fizeram o Galo perder o jogo. E agora eu vou falar a primeira, que é, por exemplo, o espaço em frente à área que o adversário tem. O buraco que estava por ali, isso me incomodou demais. E aliás, se faltou o Cuca destacou essa coletiva, defensivamente o Galo não teve a mesma característica, não teve o mesmo comportamento do Campeonato Mineiro. A saída de bola do Atlético por ali pecou em algumas situações, e nesse momento teve uma hora que falou o nome do Gabriel Menino, eu, caraca, o menino tem campo. Me frustrei um pouco com a atuação dele. Então, esperava um pouco mais de ser protagonista o menino nessa saída de bola, nessa armação, nesses lances em que aparecia lá na frente, né? Tentando fazer jogo a jogo isso. Quem hoje me frustrou um pouco foi o menino, e quem me surpreendeu positivamente nesse caso, foda que perdeu o gol, né? Eu vou colocar que atendeu às minhas expectativas, porque eu sei que o Rony vai perder muito gol, já era do Palmeiras, o palmeirense avisou isso, mas pelo menos esse cara que pegou a bola, que cortou, que apareceu na área finalizando, e que teve principalmente o comportamento de estar ativo no jogo todo, acho que eu vou ficar com ele. Mas estou na dúvida. É porque defensivamente não teve, né? A turma falhou muito. Os volantes ali também não vou colocar ninguém. O Hulk voltando, ficaria acho que com o Rony talvez. Mas na derrota é que qualquer um da derrota você vai ficar puto. Mas coloca aqui no chat do YouTube, então. E a gente toma 2 gols com o time titular em campo. Porque tem comentário no futebol que você já sabe qual será. Olha, hoje a turma tá puta, porque saiu o Davidson, Alisson com razão, tá errado. O Cuca queria reforço para a volância, que ele ainda... são os 2 setores que a gente fez um vídeo especial aqui. Pouca visualização, viu? Vocês pegam lá o pré-campeonato brasileiro, os 2 setores em que o Cuca demonstrou ali tem uma certa preocupação, mas principalmente a volância e tal. Aí ele perde o Davidson também. Se o Galo toma o gol depois que os jogadores saem do banco de reserva, depois você faz substituições, certamente a gente tá falando, tá vendo como que o elenco é fraco e tal. Mas a gente toma 2 gols com o time principal em campo, consegue reagir
quando a gente faz as substituições, quebrando todo esse argumento do elenco que a gente estava pronto para usar. Mas eu acho que isso não apaga. O Cuca fala que a gente vai ter que ter paciência até o meio do ano, quando você tem investimento, quando você faz contratação para reforçar o elenco e tudo mais. Porém, hoje, realmente, com as saídas que nós tivemos, com a análise que a gente fez agora de posição por posição, a gente precisava já de um sanguinho ali, um nome, acho que o Pochettino era até esse nome que poderia atender o Atlético. Eu preciso acelerar, porque enviar vídeo longo aqui com essa internet, que eu não sei como é que tá não, viu? Não sei como é que vai ser, não. Aliás, esse problema de volância, de buraco no meio campo ali, me lembrou muito os problemas enfrentados pela seleção brasileira. Estou comparando o Galo com a seleção brasileira, não até porque o Galo hoje eu acho que ganharia, mas eu percebi os buracos e a dificuldade de saída hoje, os problemas muito enfrentados por esse time do Dorival Júnior. E queria que o Galo ficasse 45 minutos em cima ali, martelando. Cara, eu repito, do sofá de casa eu queria. Mas a gente sabe que, vez ou outra, o time vai baixar suas linhas. Vai dar uns passinhos para trás, do tipo, ó, martelei 20 minutos aqui, vou baixar um pouco aqui. O problema é que o Galo não conseguiu voltar. E quando ele baixou suas linhas um pouco, que o Grêmio cresceu, aproveitou um pouco, sofre o gol, chama a torcida, dá moral pro Grêmio. Então o Galo teve dificuldade de, vamos acordar, já diria Mano Brown. O Galo teve dificuldade de acordar e voltar pro jogo ali, e só consegue na segunda etapa, né? E aí, meu amigo Vitor Martins, sempre citado aqui, futuro acionista do Camisa 12, espero eu, ele fala: perder gols em Campeonato Mineiro é ok. Mas no Campeonato Brasileiro, meu amigo, talvez você não tenha essa oportunidade e talvez logo depois do gol perdido você vai tomar outro aqui. Então você não vai ter a mesma tranquilidade que você teve lá. Mas repito, analisar depois da derrota com gols sofridos em lances individuais seria muito mais popular aqui, teria muito mais likes. Você nem clicou no like aqui. Se eu batesse, se eu distribuísse porrada aqui, mas a postura do time atleticano de que começa em cima, que vai martelando, que quis ser protagonista fora de casa e que no fim do jogo não aceitou ali a derrota sendo tipo tocando bola, volta lá atrás, que continuou finalizando, continuou indo pra cima, me agrada muito, cria uma boa expectativa. E como você tem futebol agora no Brasil, a cada 50, 60 horas você está entrando em campo, você tem mais um jogo, assim como a derrota hoje não está fazendo você lembrar do Hexacampeonato Mineiro, uma vitória pela Sul-Americana já muda tudo isso. Acabou o domingo, segunda-feira o Galo já vai estar indo para enfrentar o Cienciano, eu acho. Cienciano, terça-feira. E aí ganhou, cara, você já está pensando no São Paulo e depois já tem Sul-Americana de novo. O pedido que eu queria fazer para a torcida, com um pouquinho de alcance que eu tenho aqui na televisão, é levantar, tirar a poeira, sacudir, dar a volta por cima e apoiar o Galo nesse início de Campeonato Brasileiro, porque eu, Fael Lima, tenho uma expectativa enorme nesse Campeonato Brasileiro, de focar nele, de você começar a conseguir as vitórias, mas isso tem que ser fundamental desde o início, uma grande presença da torcida. Vai para o estádio puto, vai para o estádio feliz, mas vai para o estádio para a gente fazer um caldeirão legal por ali, tá ok? É isso, não posso me prolongar muito para o jogo de 20 minutos, mas é lógico que eu preciso fazer aquele pedido especial para vocês, que vai ter um comentário fixado aqui da KTO. Você vai clicar lá no link para você se divertir com muita responsabilidade, que vem mais odão. Cara, esse fim de semana a KTO fez odão, chance extra, ganho aumentado, free bet, teve tudo lá nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda dá tempo porque tem jogo hoje do Campeonato Brasileiro. Passa lá para você se divertir, vai na aba promoções, o link tá aqui. Beijo no coração. Durante a semana aqui a gente vai ter mais pós-jogo e aí a gente já no cenário. Tô indo embora para BH agora, já no nosso cenário, com muito mais tranquilidade para falar sobre tudo. Valeu!